Queridos amigos, irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Convido à reflexão na Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 10 ao 12. Diz o seguinte: Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Pessoal, aqui é um relato muito comovente da Sagrada Escritura, no qual Deus, para testar a fé de Abraão, para provar e comprovar a fé desse proeminente patriarca, o Senhor então manda que Abraão viesse a sacrificar o seu filho Isaque. Isaque era o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido a Abraão décadas antes desse acontecimento. E Abraão esperou até que finalmente ele e sua esposa Sara tiveram esse filho, do qual iria descender todo o povo de Israel e, claro, a pessoa bendita do Senhor Jesus, Salvador do mundo. E Abraão então recebe de Deus essa ordem surpreendente, estranha, inusitada, para sacrificar o seu próprio filho no altar. Mas como assim? Se era de Isaque que Deus havia prometido que dele iria vir uma grande nação, a nação de Israel, como então isso poderia acontecer se Isaque seria morto ainda criança ou adolescente nessa época? Mas a fé de Abraão era maior do que qualquer questionamento. E o patriarca sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, caso fosse necessário. Então, Abraão leva Isaque até um certo local onde ele seria então sacrificado. Abraão leva os elementos necessários ao sacrifício, como a lenha e o fogo, mas ele não levou o cordeiro, porque o cordeiro a ser sacrificado seria o próprio Isaque. Deus propôs tudo isso como uma prefiguração e ilustração dele próprio, o próprio Deus, enviando o seu Filho ao mundo para ser sacrificado em favor do homem pecador. Aqui no versículo 6 do capítulo 22, Abraão pega a lenha, pega o fogo e sobe com seu filho ao monte onde iria sacrificá-lo. É interessante que a Bíblia fala nesse versículo 6 que Abraão tomou a lenha e colocou a lenha sobre Isaque. Isso aqui fala da cruz. Cristo também tomou sobre si uma cruz pesada e subiu até o monte onde ele seria de fato sacrificado. Voltando para a história de Abraão e Isaque, então, quando Abraão amarra Isaque e vai levantar o cutelo, ou seja, um facão para sacrificar, para imolar seu filho, então o anjo do Senhor brada desde os céus: Abraão, não faça isso. Como que dizendo, era um teste, mas não faça nada para o seu filho. Diz aqui, no versículo 12, o seguinte: porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, Abraão foi aprovado naquele teste tão cruel, naquele teste tão solene. Ele teve fé de que Deus até mesmo poderia ressuscitar o seu filho de entre os mortos, caso Isaque viesse a morrer. Abraão passou no teste. Tudo isso, pessoal, era uma ilustração do próprio Deus enviando o seu filho Jesus ao mundo. Abraão aqui é uma figura de Deus Pai. Isaque é uma figura do Senhor Jesus. A lenha é uma figura da cruz. O fogo é a figura do juízo de Deus que Cristo sofreu naquela cruz para pagar o preço do pecado. Só que com uma diferença. Aqui em Gênesis, Deus poupou Isaque. Isaque não foi ferido e nem morto. Mas Deus não poupou o seu único filho, Jesus. Aqui, Deus fala, Deus aprova Abraão, dizendo: então, tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas aqui, era Deus prefigurando aquilo que ele próprio Deus faria. Ele não negou o seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele não negou, pelo contrário, o entregou
para morrer na cruz. Aqui, Deus interrompeu aquele sacrifício antes do sacrifício ser consumado. O anjo do Senhor bradou desde o céu, dizendo: Abraão, não faças mau moço. Mas quando Cristo estava pregado naquela cruz, nenhuma voz do céu, pessoal, nenhuma voz do céu, Deus pronunciou para interromper aquela crueldade, aquele sacrifício. Nenhuma voz do céu. O anjo do Senhor não interrompeu aquele sacrifício. Pelo contrário, foi até o fim. Então, Abraão mostrou um grande ato de amor para com Deus, ao se dispor a sacrificar seu filho. Mas Deus interrompeu tudo antes que o pior acontecesse. Mas Deus não negou o seu único filho para nós. Ele o enviou, Cristo Jesus, que é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Cristo assumiu a natureza humana para nela efetuar a salvação, a nossa salvação. Morreu numa cruz, foi sacrificado sobre aquele lenho, sobre aquele madeiro, sofreu o fogo do juízo de Deus contra o pecado, contra o pecador, que deveria ser contra nós, mas foi contra o santo, né? A ira de Deus contra o pecado foi descarregada no santo Jesus. E aquele sacrifício de Cristo na cruz não foi interrompido, nenhuma voz do céu se ouviu. Pelo contrário, Jesus foi até o fim, morreu, derramou seu precioso sangue. E assim, graças ao sacrifício do Filho de Deus, seu único filho, seu amado filho, agora qualquer pessoa tem a salvação à sua disposição, basta que creia no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, Deus usou a história de Abraão para ilustrar o grande sacrifício que Deus faria ao enviar seu Filho ao mundo e, de maneira generosa, entregá-lo para ser o Salvador do mundo. Como diz a carta de João, Deus enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Louvado seja o Senhor.